Enfim, boa noite a todos e a todas. É muito bom estar aqui com vocês. Gostaria de expressar de coração o quanto é satisfatório quando a gente tem a oportunidade de vir aqui para fazer uma palestra para vocês. Para nós que temos esse atrevimento, de vir aqui à frente para falar um pouquinho sobre algum tema, sobre alguma passagem da Bíblia, do Evangelho, acaba que é um desafio para a gente, porque nós sabemos a importância que tem a gente poder levar uma palavra amiga, levar uma palavra de consolo para aquelas pessoas que carinhosamente cedem a atenção para nós, Ainda estou preocupado que está tendo um gravezinho batendo aqui, mas vamos chegar lá. A proposta hoje é fazer uma palestra um pouco diferente para vocês. Não fora do aspecto doutrinário, jamais. Mas é a gente conversar um pouquinho a respeito de uma forma diferente de olharmos para algumas coisas do nosso cotidiano. E esse meu amigo está aqui hoje não é à toa. Ele vai participar dessa palestra comigo. Um pouco calado, mas ele vai estar aqui conosco. Assim como o violão transforma o som em uma melodia que chega aos corações de cada um de vocês, também o ser humano transforma as vibrações, ele tem a capacidade de transformar essas vibrações. De que forma? Em atitudes, em pensamentos e também em sentimentos. Quando nós afinamos o nosso interior com a lei divina, com os ensinamentos do Cristo, a nossa música, a música que nós tocamos, ela tem uma satisfação completamente diferente. Mas quando nós nos permitimos desafinar, a música não fica tão bonita, A gente não consegue levar aquela emoção, aquele sentimento na mesma propriedade que a gente gostaria. E nós, espíritos encarnados, nós estamos numa jornada de aprendizado moral e de aprendizado espiritual. Essa jornada que nós temos, a importância dessa jornada, ela tem um significado muito grande e só vai ser percebido individualmente a cada um de nós no tempo correto. Para cada um, a percepção dessa jornada, o entendimento dos porquês, do porquê nós estamos aqui, porquê nós passamos por dificuldades, porquê que às vezes as vidas de outras pessoas parecem um pouco mais fáceis do que a nossa. A gente sempre tem esses porquês, E nesse bate-papo de hoje eu queria fazer um paralelo, se vocês me permitirem, poeticamente, fazer um paralelo deste instrumento aqui com esse instrumento aqui. E esses dois com a doutrina espírita. O que vocês acham? Será que é possível a gente fazer esse paralelo? Nós vamos começar pensando da seguinte forma: o violão, ele é um corpo, assim como eu sou um corpo, ok? Então ele é um corpo físico, assim como eu sou um corpo físico. O violão, ele tem um perispírito, acreditem. Ele vibra aquilo que foi passado pelo corpo físico, assim como eu também, enquanto corpo físico, vibro as minhas emoções. Agora, se ele tem um corpo físico e tem um perispírito, quem é o espírito desse exemplo aqui? O que vocês acham? Esse aqui é o corpo físico, esse aqui é o perispírito. E o espírito, nesse exemplo, quem é? Sou eu. Por que sou eu o espírito de um violão? Porque o pensamento vai sair de mim, a intenção vai sair de mim, a vontade vai sair de mim. E isso acontece da mesma forma com o nosso espírito. É através do nosso espírito que sai a nossa vontade, que saem os nossos desejos, as nossas ansiedades, que passa pelo perispírito, que transforma isso em atitude, e o corpo físico realiza
Não é isso? Então o meu espírito pensa, o meu perispírito programa, o meu corpo faz. Assim é um instrumento. Eu, enquanto músico, sou o espírito. Então eu penso, o perispírito reprograma e o corpo físico executa. E isso chega até aos ouvidos de vocês. A questão é, como que chega até o ouvido de vocês? E por uma coincidência, nem tão coincidência, é a primeira vez que eu estou trazendo essa palestra para alguma casa espírita. Estou inaugurando essa palestra aqui hoje. Dá um pouquinho de ansiedade. Falei para a Jaqueline, que eu estava chegando aqui, toda vez que eu vou inaugurar uma palestra, dá aquele friozinho, né? Não se enganem, dá aquele friozinho. Aí eu chego aqui com o pedestal do violão, todo preparado, todo bonitinho. A hora que eu saco o violão da sacola, o que aconteceu? A corda arrebentada. Quem está aqui na frente presenciou, não estou brincando. Pensei comigo, né? Falei, que legal, né? Estou trazendo a primeira vez que eu vou trazer a palestra para usar o violão como sendo uma ferramenta de apoio para eu fazer a palestra. A corda do violão arrebentada. Aí eu tinha reserva? Não. Dei uma olhadinha na corda, graças a Deus, ela arrebentou lá no comecinho. Aí eu saquei a corda fora, reposicionei ela. Não sei se vocês perceberam que o tempo todo eu fiquei tocando, afinando a corda aqui. A corda nova. Tem alguém que toca violão aqui no salão? Deixa eu ver. Mesmo de brincadeira. Encordoamento novo, a gente afina, volta, afina, volta. Toda a música que eu estava tocando aqui, eu estava afinando a corda do violão. Para quê? Para levar uma mensagem melódica agradável para os ouvidos dos nossos irmãos, né? O espírito, então, ele é o músico, ele é a fonte da música. Porque sem o músico, numa situação normal, tomara que não aconteça nada diferente aqui agora, mas sem o músico esse violão não toca. Ele vai ficar aqui inerte. A não ser que tenha alguma, né? Alguma participação dos nossos irmãos da espiritualidade, que pode vir aqui e arrebentar a corda novamente, mas sozinho ele não toca. E é preciso que um músico que venha tocar nesse violão, para que faça um trabalho bonito, ele se dedique para levar uma melodia, para levar uma coisa harmoniosa para os ouvidos. Será que eu, enquanto espírito, agora eu, o meu espírito sem ser o do violão, será que eu também preciso me preparar no cotidiano para poder levar uma mensagem bonita para os meus irmãos, para minhas irmãs, para os meus vizinhos, para as pessoas do meu trabalho? Será que eu tenho a preocupação de afinar os meus sentimentos antes de eu iniciar minha jornada com aquelas pessoas que me cercam? Porque o violão, quando ele vai começar a jornada dele, necessariamente tem que ser afinado. Fazendo um paralelo, eu, enquanto ser humano, tomo esse cuidado? Deveria. Quando eu levanto pela manhã, eu me preocupo em afinar o meu instrumento de trabalho, que é o meu corpo físico, que é o meu perispírito, para que eu possa suportar com plenitude a jornada que eu vou ter durante o dia. Com certeza, muitos de nós aqui fazemos isso. Agora, o músico, ele tem a capacidade de fazer eu afinando o violão aqui. O músico tem a capacidade de transferir a emoção para o violão. Eu, enquanto espírito, no exemplo aqui do violão, eu tenho a capacidade de chegar aqui para vocês e tocar uma música. Imagino que essa música leva para vocês uma sensação de tranquilidade, não leva? Não leva? Mas já pensou se eu chego aqui para vocês e faço assim? Eu passo uma sensação de tranquilidade com uma música dessa? É agradável, né? Convenhamos. Mas eu passei uma sensação de tranquilidade para vocês?
Não, né? Não deu uma vontade assim, né? Pode ficar pior, pode chegar aqui. Dá uma sensação de acelerado, de correr, não é? Então eu, nesse paralelo, eu com o corpo físico, eu sendo o espírito desse corpo físico, eu tenho a capacidade de mobilizar o meu perispírito para que ele leve a mensagem para as cordas do violão. E eu no cotidiano, Derli no cotidiano, enquanto ser humano, será que eu consigo, quando for ter uma atitude que vai ser agradável aos ouvidos, uma atitude que vai ser delicada, uma atitude que vai ser educada, ou eu vou chegar já no batidão, na pressa? Quem aqui ainda conseguiu não falar a frase, a vida está muito corrida? Levanta a mão para mim. Quem não falou essa frase nunca? Nossa, mas o dia está muito corrido, a vida está muito corrida. Queria conhecer quem ainda não falou essa frase. Já, Lenine? Já falou, né? Quantas vezes? Por que nós fazemos isso? Porque o meu espírito despreparado para a correria da humanidade, se permite entrar no mesmo vai da valsa e vai correndo junto. Porque se eu estivesse preparado, eu não faria isso. Eu viria e tocaria uma música tranquila. Eu levantaria pela manhã, ao invés de eu ter que ir correndo para o trabalho, eu levantaria 15 minutos mais cedo e iria mais tranquilo para o trabalho. Ao invés de marcar o compromisso para 6h30, porque é apertado, eu marcaria para 7 horas, para eu ir um pouco mais tranquilo. Eu faria com que a minha vida andasse um pouco mais ritmada. Mas não, eu gosto dessa emoção, né? Eu quero andar em cima da hora, a vida de todo mundo está corrida. Primeira coisa que pergunta para as pessoas: e aí, como é que você está? Na correria. Não, mas eu estou perguntando como é que você está de saúde, tudo. Né? Na primeira vez que alguém pega um violão, os sons eles são um pouco confusos, um pouco sem harmonia. Quem aqui nunca pôs a mão no violão? Quem? Levanta a mão. Eu queria um voluntário para vir aqui. Quem nunca pôs a mão no violão? Perca uma vergonha, vai. Queria um voluntário ou uma voluntária? Vem aqui. Como é que é o nome, senhor? Elvio. Esse aqui é meu violão, seu Elvio. O senhor nunca tocou no violão? Chega mais perto. Aqui, seu Elvio. Desculpa que eu vou ficar de costas para alguém. Vou tentar não ficar. Aqui, seu Elvio, no violão. Olha aqui para o senhor ver. Chega aqui de frente. Vou apresentar para o senhor. Esse aqui é o bojo do violão. Aqui, ó. Chega aqui para o senhor ver. Existem umas divisões aqui, tá vendo? Umas linhazinhas. Entre uma linha e outra a gente chama de casa. Então essa aqui é a primeira casa, essa aqui é a segunda casa, ok? No violão, as cordas a gente fala de baixo para cima. Então a primeira corda é essa aqui, a segunda corda é essa aqui, a terceira corda é essa, ok? Então o senhor vai vir de cá agora. O senhor vai pegar o dedo indicador do senhor na mão esquerda e vai colocar ele levemente, malandramente, o dedo indicador na segunda corda da primeira e segunda casa. Aqui, ó. Aqui é a segunda casa, na segunda corda, aqui embaixo. Aqui. Relaxa o dedo, sem pôr força, aqui. Só pressiona assim, põe força lá. Esse dedo o senhor vai pôr na corda imediatamente acima dessa aí. Aqui, na mesma casinha. Chega o dedo pra cá, esse dedo aqui. E esse aqui o senhor vai pôr na corda imediatamente em cima. As 3 cordinhas. O senhor vai fazer esse movimento aqui pra mim, ó. Virar a mão assim.
Isso. Não precisa apertar não, senão vai sair sangue aí já. Aqui. Levemente aqui, levemente aqui. Esse aqui de baixo. Na de baixo. Esse aqui. E esse aqui. Agora, suavemente, o senhor vai passar as cordas dos dedos na corda do violão. Aqui. Para baixo. Até a última corda. Não sai o som, né, senhor? Mas isso que o senhor estava tentando fazer aí, é um acorde internacional de uma nota musical de um violão. Isso aí é um Lá maior. O que vai acontecer, seu Elvio? Com educação, com insistência, com treinamento, o senhor vai fazer isso daqui. Quer ver? Dá licença. O senhor vai fazer isso aqui, ó, para tirar. O senhor vai fazer isso, ó. É o que eu ensinei pro senhor, olha ali, ó. Um dedo aqui, ó. Com um pouquinho de cuidado. Obrigado, seu Elvio. Obrigado. Tem uma salva de palmas pro seu Elvio. Por que eu quis fazer essa brincadeira, entre aspas, com o seu Elvio? Um instrumento musical, para ser tocado, é igualzinho uma criança que acaba de nascer. Sabe a mãe? Dá o passinho. Muitas vezes as pessoas se assustam em tocar um instrumento musical, porque pega alguém que já está tocando um instrumento muito bem tocado, fala assim, eu jamais vou conseguir tocar desse jeito. Seu Elvio, já fui igualzinho o senhor aqui agora. Já fui desse jeitinho. Vai insistindo. Não toco tão bem hoje, mas toco razoavelmente para me apresentar aqui para vocês. Por que eu trouxe esse exemplo? Da mesma forma, quando nós começamos a nossa caminhada espiritual, muitas vezes agimos de forma errada, nós não colocamos o nosso posicionamento da forma correta, cometemos erros, produzimos sons estranhos. Às vezes a última corda não toca, né, senhor? Por quê? Porque eu ainda não estou habilitado a interpretar os movimentos da vida como eu deveria interpretar. E aí, num primeiro desafio que eu tento, o seu Elvio chega em casa e fala assim, Derli fez uma brincadeira comigo lá em casa. 3 coisas podem acontecer. Não quero nunca mais ver um violão na minha vida. Achei interessante o violão. Será que eu consigo tocar um violão? Já pensou, se amanhã ou depois o seu Elvio me para ali na porta, estou fazendo aula de violão. O que vai acontecer com ele? Sabe aquela pessoa que está na jornada espiritual, e um belo dia a ficha cai, a pessoa pega e fala assim, eu preciso fazer faculdade, eu preciso arrumar um emprego melhor, eu preciso passar a frequentar a casa espírita um pouco mais. Essa é a relação da nossa vida, da mesma forma quando nós encaramos um instrumento musical. Aprender a tocar um violão pode nos ajudar espiritualmente? O que vocês acham? Por quê? Disciplina, né, irmão? Tem água aqui? Tem. A disciplina, ela não é só para quem toca um instrumento, né? Se a gente for fazer os paralelos da doutrina espírita que eu comentei com vocês, né, que é o propósito desse nosso bate-papo, vamos pensar na lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito, ela é uma lei doutrinária, uma lei da doutrina espírita. Se cada toque gera um som correspondente, se cada melodia gera uma sensação diferente, uma emoção diferente, a minha intenção em provocar um ambiente é da mesma forma. Se eu chego aqui com a intenção de transferir para vocês bondade, provavelmente eu vou conseguir, se eu tiver com a verdade instalada no meu peito, eu quero realmente trazer bondade para esse grupo de pessoas.
com certeza eu vou me preparar para trazer a bondade. Da mesma forma, a suavidade, a educação. E se eu chego aqui com uma intenção de trazer a brutalidade? Do mesmo exemplo que nós fizemos aqui com o violão, com os toques mais agressivos, é a lei da ação e reação. Nós, seres humanos, nós temos uma capacidade tão grande de transformar ambiente, muito maior do que a gente imagina. Um semblante faz com que a pessoa olhe para você de acordo com aquilo que você entrega. Se você olha para a pessoa com um pequeno sorriso, aquela pessoa vai olhar para você com um semblante um pouco mais agradável, não vai? Se você olha com cara feia. Então nós temos essa capacidade, é a lei da ação e reação. E na vida também, da mesma forma, nós colhemos aquilo que nós semeamos. Outra coisa, a evolução e o aprendizado. Ninguém aprende a tocar violão em um dia. Eu vou voltar minha frase. Ninguém normal aprende a tocar violão em um dia. Correto? Ninguém normal. Alguém aqui consegue aprender matemática em um dia? E aprender a doutrina espírita em um dia? O que a gente consegue aprender a fazer em um dia? Angu. Menininho pequeno, né? Uma das primeiras coisas que criancinha fala, né? Angu. Então, quer dizer, a gente aprende a falar angu em um dia. Acho que, além disso, não tem muitas outras coisas que a gente aprende a fazer em um dia, não. Nós vamos precisar de muitos dias para que a gente possa realmente aprender a fazer alguma coisa. E a nossa jornada espiritual da mesma forma. Por vezes, a gente se apressa. Por vezes, a gente quer tudo rápido. A gente mal começa segunda-feira e fala assim, nossa, tomara que essa semana passe rápido. Aí chega no sábado, você fala assim, chegou o final de semana, que maravilha. Aí no domingo de manhã você fala assim, acabou o fim de semana. Quer dizer, então o fim de semana dura do final da sexta-feira até a manhã de domingo, né? Porque na manhã de domingo a gente já fala assim, nossa, fim de semana já acabou. Acabou não, ainda tem um domingo todo pela frente, né? Nosso jardim que o diga, né, lógico? Nós ficamos engastarrados com o jardim lá no domingo. Olha que até meio-dia rendeu, viu? Rendeu. Estou até com as costas assim, com aquele vermelho agradável para tomar banho, né? A gente vai tomar banho. Outra coisa, o esforço constante gera progresso e muito mais beleza na execução. Nós nos tornamos melhores quando a gente se propõe a ser melhor. Agora, se propor a ser melhor, não é simplesmente falar eu quero ser. Eu vou fazer uma pergunta, e quando eu estou na palestra, eu detesto quando o palestrante fala assim, levanta a mão quem já fez isso. Eu digo, não quero levantar, né? Então eu vou fazer uma pergunta que não precisa de resposta, só reflexão. Será que nós já fizemos um planejamento espiritual para falar o seguinte, vou dar um exemplo. Em 2026 eu vou seguir um ensinamento de Jesus, não vou fofocar o ano inteiro. Eu não entendi umas risadinhas ali não, mas tudo bem, eu falei que eu não vou perguntar, né? Vamos elevar um pouquinho o patamar dessa conversa. O ano que vem eu quero perdoar a todos que de alguma forma me causarem algum desconforto. É um ensinamento de Cristo. Eu quero fazer essa programação para mim. Agora, adianta a gente fazer a programação da boca para fora? Não adianta. Na minha casa nós fizemos uma programação. Pode rir, já. Nossa programação. Nós não vamos julgar ninguém por uma semana. No café da manhã já foi. No café da manhã já... Aí, ó, já está julgando. É difícil. Esse aprendizado, essa jornada de aprendizado espiritual não é fácil. Não é fácil.
Agora, se a gente não perseverar, fica ainda mais difícil. Buscar a doutrina religiosa, seja ela qual for, é uma bênção para qualquer pessoa, para qualquer ser humano. Seja budista, protestante, hinduísta, pouco importa. Mas tem que ser uma busca como se fosse um adubo, e não busca de solução. Nenhuma doutrina religiosa vai trazer solução para nós. Ela vai adubar a nossa mente e o nosso coração, para que o entendimento venha, para que o aprendizado venha, para que o amor se instale. E aí sim, aí a doutrina religiosa vai nos ajudar a fazer a diferença. Assim como se eu quiser vir aqui agora e falar assim: eu quero tocar uma música e eu vou verdadeiramente me empenhar, vou trabalhar, vou estudar para isso, porque eu quero aprender a tocar violão. É mais ou menos: eu quero aprender a ser espírita. Muito parecido. A gente não aprende a ser espírita num dia. Ler todos os livros do André Luiz, não vai aprender a ser espírita, não. Os do Allan Kardec também. Você pode conhecer o que está escrito, mas entender é aqui, ó. É dentro do coração. Tem que entrar, está no DNA para a gente poder aprender. Sintonia e vibração. Um violão mal tocado pode causar muitos incômodos. Quer ver o negócio? Esse aqui é um dó maior, ok? Eu vou desafinar duas cordas. Olha bem para vocês verem a harmonia dessa nota. Ok? Uma, duas. Precisa ser músico? Não precisa ser músico, né? Isso, meus irmãos, é quando nós, que acreditamos que temos as nossas virtudes, e temos, em algum momento uma palavra sai no momento errado. Sabe aquela palavra que sai? Você tem toda uma virtude, você tem todo um jeito, você tem todo um carinho para tratar as pessoas, mas aquela palavra saiu na hora errada, desafinou o violão. Aquele gesto saiu na hora errada, desafinou o violão. Levem esse exemplo com vocês. Queremos crescer em virtude? Muito importante, mas lembrem-se, a virtude tem que vir acompanhada de verdade, de regularidade e de amor, para que na hora que vai sair aquela palavra errada, você faz assim: o que você queria falar? Nada não. Amanhã eu te falo. Aí amanhã você fala outra palavra. Aí sim, uma alma desequilibrada, assim como a corda do violão desafinado, ela provoca desconforto. Tanto que nós temos, e principalmente nós que professamos a doutrina espírita, nós sabemos que existem almas por aí que se prestam ao mau serviço de incomodar, não é? São as almas desafinadas. Por que desafinadas? Porque Jesus trouxe para nós afinação. Ele é o nosso afinador padrão. Ele trouxe para a gente. E a gente não entende muito bem essas afinações. Afinação universal, existe ela. Para os poucos músicos corajosos aqui que levantaram a mão, existe uma afinação que é universal. Essa nota aqui, ó, é um Mi maior. Esse Mi maior é Mi no mundo inteiro. No mundo inteiro ele é Mi. E ele tem uma simbologia. A simbologia dele vem grafada no pentagrama, que é aquelas 5 linhas que a gente vê na partitura musical, que eles colocam. Então, o desenho daquela nota Mi maior
lá na Ucrânia, lá no Japão, lá no Sudão, é Mi maior para todo mundo. E a afinação espírita, qual é? Ajuda. Qual é a afinação espírita, a afinação universal? Qual é o modelo universal que nós temos? Quem é nosso guia e modelo universal? Jesus Cristo. A afinação espírita é Jesus Cristo. A afinação do meu violão chama diapasão, a minha chama Jesus Cristo. Eu tenho a partitura para tocar a minha música todos os dias, os ensinamentos de Jesus, é a minha partitura. Por vezes eu não abro a minha partitura e eu fico fora do contexto, eu toco errado, mas a minha partitura é essa. E o que significa afinar o violão? É sintonizar com a alma. Eu sintonizo com o diapasão, o violão, e eu sintonizo com Jesus, então eu afino a minha alma. Esse é o objetivo. Eu vou contar um caos para vocês. Adoro. A parte mais difícil para mim de uma palestra é o caos, porque eu monto meus causos, eles são inéditos, né? Então depois que eu faço a palestra eu fico pensando, como que eu vou trazer um caos para poder deixar essa lembrança. E eu me inspirei num grande amigo que nunca me viu, não sabe da minha existência, hoje nem está entre nós, que era o Rolando Boldrin. Rolando Boldrin, para quem aqui mais velho um pouquinho, sabe que ele gostava de um bom caos. O caos chama O Violão Silencioso. Para a gente encerrar. Conta que numa cidadezinha do interior vivia o seu Joaquim. Homem simples, de trato simples, pessoa humilde, carpinteiro por ofício e violeiro por paixão. Adorava tocar nas festas, de estar sempre em rodas de viola tocando com seus amigos. Dizia que o violão do seu Joaquim tinha alma, de tão doce que era o que ele produzia quando ele executava as notas do violão. Até o vento parecia entrar em sintonia com a música. Os pássaros vinham e se agrupavam nas proximidades, ouvindo as melodias que o seu Joaquim tocava. Mas um belo dia a esposa do seu Joaquim veio a desencarnar. Seu Joaquim deixou o violão no canto. Toda vez que ele passava perto do violão, cada vez mais ele ficava arredio de pelo menos encostar no violão. A tristeza tomou conta dele, a casa que era antes cheia de música mergulhou num silêncio muito pesado. Até os vizinhos diziam que os pássaros sumiram da região. Olha só, é um caos, claro. Certa noite ele sonhou com a esposa. E nesse sonho ele viu a esposa dele, radiante, vindo para o lado dele, toda sorridente. E ela vinha com o violão na mão. E mostrou o violão para ele e falava assim: Joaquim, toca seu violão, eu quero ouvir. Eu não ouço mais as suas músicas, me faz falta. E ela falava que percebia que para ele também fazia falta, trazia muita dor para ele aquele silêncio. Assim o espírito do nosso irmão Joaquim também ficava silenciado, porque para quem gosta de alguma coisa, seja música, seja arte, seja cozinhar, seja o que for, quando a gente abre mão daquilo que a gente tem prazer em fazer, nosso silêncio interior é muito provocativo. Logo que o Joaquim acordou, ele num misto de não estou entendendo o que aconteceu, lembrou e foi até o encontro do violão. A hora que ele pegou o violão estava todo empoeirado, as cordas todas desgastadas, algumas cordas arrebentadas, e ele na paciência limpou o violão, trocou corda por corda
afinou as cordas do seu violão e começou a tocar novamente algumas melodias. Naquele momento, ele compreendeu que as cordas estavam vibrando na mesma dimensão espiritual que ele carregava consigo. Ele viu que ele afinou a sua alma com o violão, e ele tocava aquelas músicas em homenagem à esposa, e a lágrima corria, só que eram lágrimas de alívio, eram lágrimas de entrega, de retribuição. Ele sentiu naquele momento que precisava reencontrar o sentido de viver novamente e de continuar a viver. Quando tocava, ele dizia sorrindo: enquanto tiver um sopro de vida, eu tocarei, porque a alma só desafina quando esquece de amar. E assim a música que vinha dele não era mais uma melodia entoada no violão, era uma oração entoada pela alma. Cada um de nós, meus irmãos, é um violão ou um instrumento nas mãos do Criador. Cabe-nos decidir se permitiremos que Ele toque em nós verdadeiramente melodias de amor e de compaixão, ou se vamos permitir que sejam melodias de orgulho e de vaidade. E pior, talvez seja o pior de tudo isso, é se permanecermos em silêncio, com indiferença ao nosso Maestro Universal. Muita gratidão por terem me ouvido. Obrigado pela atenção carinhosa de todos vocês. E eu expresso aqui a minha gratidão de estar aqui com vocês, de trazer essa palestra, de trazer esses exemplos. E espero que tenha levado para vocês um momento de tranquilidade, um momento de leveza, para que vocês retornem para a casa de vocês com muita tranquilidade, com muito amor. Gostaria que todos vocês sentassem numa posição bem tranquila, acerenassem os corações de vocês, elevassem o pensamento verdadeiramente aos caminhos espirituais por onde trilha o nosso amado Mestre Jesus, e entregar-se a Ele nesse momento todo o respeito, todo o amor, toda a compaixão e toda a gratidão. Certamente a maioria de nós encontra-se nessa casa na noite de hoje à busca de alguma coisa. Todos viemos buscar alguma coisa, e o que nós viemos buscar está principalmente dentro de cada um de nós. É o fortalecimento da fé, do amor, é que vai permitir que os nossos corações se entrelacem com o coração da espiritualidade, e assim sejamos agraciados com as bênçãos de Deus, e que a nossa busca seja vitoriosa. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, ó Mestre, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, Senhor, permita que a Tua luz se faça em mim, e que eu seja resplendor da Tua luz. Ó Mestre amado, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é através do nosso desencarne que encontraremos a vida eterna. Fiquem na paz de Jesus, que vocês retornem todos com muita tranquilidade para o lar de vocês,
e levem essa alegria, essa tranquilidade, essa harmonia para aqueles que compartilham do convívio do lar de vocês, de cada um. Fiquem em paz.